Santo Deus, queremos te louvar, te agradecer pelo tempo que o Senhor nos dá essa noite para meditar em Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, que essa seja uma noite realmente de muito crescimento espiritual, de que os desafios feitos por Tua revelação cheguem de forma eficaz, produzindo em cada um de nós decisões palpáveis, mensuráveis, reais em nossas vidas. Não somente o impacto retórico em nossas mentes, não somente o impacto estético, mas o impacto real daqueles que realmente recebem a Tua Palavra e por meio dessa recepção, dessa apreensão, tomam decisões que glorificam o Teu nome. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok, Eclesiastes capítulo 9, a gente já leu o texto, versículo 11, versículo 12. Só para lembrar o contexto anterior, o autor, aliás, o mestre que é citado aqui, ele propõe um estilo de vida que nós temos chamado de Carpe Diem, que é o estilo de vida aproveite o dia. Mais ou menos esse estilo de vida colocado. Para aqueles que nos visitam, e a gente está fazendo essa série há um tempo, nós estamos no capítulo 9 do livro de Eclesiastes, eu quero fazer alguns esclarecimentos para você, em algum momento, não achar esquisito o que eu estou falando, como se de alguma maneira eu pudesse estar falando contra a palavra de Deus, em nenhum momento. O fato é que o livro de Eclesiastes ele tem duas vozes dentro dele, tá? A voz do autor do livro, que nós, como cristãos, de maneira alguma vamos discordar em algum momento dele, porque entendemos que a autoridade, que para nós é a autoridade incontestável da palavra de Deus, por isso ela é chamada de palavra de Deus. Porém, a palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, nós encontramos palavras mentirosas, palavras enganosas. Eu me lembro quando o Diego Coimbra procurou para mim e falou: mas pastor, a Bíblia pode falar alguma mentira? Eu disse: pode. Será que não pode? Aí ele ficou assim, eu disse: o diabo fala na Bíblia? Fala. Então, tem mentira na Bíblia? Tem, mas a Bíblia declara claramente que aquilo é mentira. Mas existe conteúdo mentiroso dentro da Bíblia, no sentido de que a Bíblia diz e conta para a gente que é mentira. Porque se você for achar que tudo que está na Bíblia é exatamente a vontade de Deus, então as palavras de Judas, as palavras do diabo, são palavras verdadeiras, e não é. Os amigos de Jó, lembra dos amigos de Jó? Boa parte do livro de Jó, os amigos de Jó falando um monte de bobagem. E no final o próprio Deus rebate os amigos de Jó. Então, essa parte do livro de Eclesiastes é uma parte que foi, digamos, é a voz de um homem, de um mestre, que está tentando dissuadir discípulos. E ele tem uma perspectiva de vida que traz, digamos, resultados péssimos para a gente. A palavra do autor lá vai dizer que são palavras que machucam o nosso coração. Esse mestre, que nós vamos analisar a palavra dele e vamos criticar logo depois, esse mestre, ele vê a vida debaixo do sol. E o que é ver a vida debaixo do sol? É observar a vida somente com aquilo que seus olhos podem contemplar. Esse homem, então, ao analisar a vida, ele só toma como elemento de análise aquilo que ele consegue ver, aquilo que ele consegue perceber, aquilo que ele consegue entender. A partir daí, então, ele chega a uma conclusão de observar o mundo a partir dele mesmo, e debaixo do sol ele chega a uma conclusão: o mundo é uma grande vaidade, o mundo não tem sentido, é uma vaidade de vaidade, o mundo não tem sentido. Essa conclusão não é do autor bíblico, é a conclusão desse mestre que nós queremos observar. Por que é importante ouvir a voz do mestre? Porque o mestre muitas vezes nos representa o nosso coração e também representa aqueles que estão ao nosso redor, que vão tentar mostrar seu estilo de vida a nós, e nós vamos lembrar claramente a voz do mestre de vez em quando. Qual foi o conselho do mestre diante de tudo, quando ele percebe que a vida é sem sentido? Como é que ele então nos aconselha a viver? O conselho desse mestre é: viva o dia, curta o momento, porque a vida é passageira, ninguém tem controle sobre ela. Se é para curtir, curte agora, curte o momento. Ele vive uma vida como se não tivesse eternidade, como se a vida acabasse
juntamente com a morte. A morte é o fim de todas as coisas para esse mestre. E para quem vive uma vida onde a morte é o fim, faz sentido você ter esse tipo de vida. Algumas pessoas nunca vão entender a gente porque nós nos privamos de algumas coisas. Primeiro, porque são podres mesmo, porque não prestam. Segundo, porque nós temos uma perspectiva de vida eterna. Nós não acreditamos que vamos viver nesse mundo e a morte é o fim de todas as coisas. Nós não acreditamos que do nada pode vir alguma coisa. Nós acreditamos que somos frutos de uma ação criadora. E que esse Criador é pessoal, não é uma força, uma energia, né? É uma pessoa que nos criou e como criaturas dele, nós vamos dar satisfações do que nós fizemos com o que ele nos deu. Detalhe que esse Criador não perguntou a nossa opinião na hora de nos inventar, na hora de nos criar. Ele simplesmente nos criou em sua soberania. É assim que nós acreditamos. Esse homem, como, apesar de dizer que acredita em Deus aqui, ele claramente tem uma visão de Deus bem reduzida, pequena, quase uma visão deísta de Deus, aquela coisa assim, Deus existe, deixa ele lá. Deus existe, ele está lá. E o máximo que eu posso perceber é a ira dele. E ele tem uns favoritinhos dele aí. Você vê claramente que ele tem um certo rancor com Deus. Ele vai dizer que Deus colocou um fardo muito pesado sobre o homem. E o autor de Eclesiastes cita esse mestre para exatamente no final da sua obra rebater esse mestre. O que ele então propõe para a gente aqui? O que ele vai dizer aqui? O texto é simples, tá? Ele tem duas partes, basicamente é isso, e eu quero dividir a minha pregação em 3 momentos. O texto é dividido em 2 partes, eu quero dividir em 3 momentos. Quais são as 2 partes? Versículo 1 é a primeira parte, e versículo 12 é a segunda parte. No versículo 1, ele tenta mostrar o seguinte: não há garantias em nada nesse mundo. Você é sábio, isso não garante nada. Você é o mais veloz, isso não quer dizer que você vai ganhar. Entendeu? Você é o mais forte, isso não quer dizer que você vai vencer. Porque quem gosta de luta sabe muito bem que isso é verdadeiro. Então, quem é mais veloz, quem é mais forte sempre vence? Ele vai dizer não. Ele vai dizer, versículo 11, percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois todo o tempo e o acaso afetam a todos. É um ponto importante. Então ele começa com uma observação muito clara. É verdade. Quem acompanha esporte, por exemplo, sabe que nem sempre o mais veloz ganha. Na Olimpíada da China, eu acho que o favorito era um cara que era chinês, eu acho que era 200 metros rasos, ele deu um estiramento assim na coxa, já é, meu filho, você perdeu, já foi, acabou, entendeu? Então, nem sempre é assim. Nem sempre o Usain Bolt vai vencer, nem sempre o mais veloz vai vencer, nem sempre o mais forte vai vencer. Essa é a ideia. E é uma percepção que nós podemos claramente concordar. E aí ele vai dizer o seguinte: por que não vence? O que acontece que essas pessoas, os mais fortes, os mais belos, os mais alguma coisa, nem sempre se dão bem? Ele vai usar 2 palavras, digamos assim, nebulosas ou ambíguas aqui. Ele vai dizer, pois o tempo, e na minha versão tem o acaso, afetam a todos. A ideia é, que tempo é esse que afeta? E segundo, a ideia de acaso é o seguinte: algo acontece, a palavra acaso, algumas versões colocam a palavra sorte, dando a ideia de assim, nem sempre as coisas acontecem. Por exemplo, rola um estiramento, o cara leva uma topada, são coisas que estão fora do controle. E esses elementos mudam a história de forma tal que você não pode dizer assim, ó, vá que é garantido. Todo sábio nunca passará fome. Ele vai dizer, não é assim não. Eu já vi sábios morrerem por serem sábios. Eu já vi pessoas que eram mais velozes perdendo. Então essa é a primeira observação do mestre. A observação é, não há garantias. Porque lembra, no contexto anterior ele propôs um tipo de vida carpe diem. Aproveite o dia, beba, coma, vá para a festa, curta, porque esse é o estilo de vida debaixo do sol. Depois é morte, meu brother. Ok? Só isso. Então depois disso ele vai dizer outra coisa: no presente momento não há garantias de nada. Agora perceba, ele é sábio, não é isso? O que ele diz do sábio? Ele vai dizer assim, ó, os sábios nem sempre têm comida. Então não há nenhum tipo de incentivo a ser sábio aqui. Não há garantias em nada. Versículo 12 ele vai dizer, além do mais, ninguém sabe quando virá
a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça. E aí eu acho que esse tempos de desgraça está ligado ao tempo que ele falou lá no começo, né? Que caem inesperadamente sobre ele. Então, a segunda parte diz respeito aos dias maus e à morte. Essa ignorância com respeito ao dia mau e à morte. Não tem como a gente controlar. Será que amanhã vai ter um furacão aqui? Será que vai ter uma tempestade? Não tem como você prever algumas coisas. A própria morte não tem como prever. Tá? Às vezes você está andando tudo certo, cinto de segurança, airbag, carro novinho, na velocidade permitida, 60 por hora, vem um cara na preferencial e bum! Acabou. O cara fica vivo e você morto. Não tem como você ter esse controle da vida. Por mais que você seja sábio, a verdade é que ninguém sabe se vamos terminar esse dia vivos. A morte chega até nós de forma violenta e inesperada, e a ideia aqui é a rapidez da calamidade. Ela chega, não manda nenhum tipo de prelúdio, aviso, carta de aviso, estou chegando aí, vai vir calamidade. Vem! Então, são duas observações do texto. Não temos controle, não temos conhecimento do mal ou da morte. Em suma, é isso. Falta de controle e falta de conhecimento do mal e da morte. Essa é a suma da observação do mestre. E aqui eu quero fazer duas considerações. Aliás, eu quero dividir minha pregação aqui em 3 partes. Na primeira parte, eu quero observar o mestre e concordar com ele. Na segunda parte, eu quero discordar dele. E na terceira parte, eu quero fazer algumas aplicações. Ok? Na parte que eu concordo, realmente não há garantias em ser sábio, em ser o mais forte, em ser o mais veloz. Eu me lembro quando o Bira lutava, né, eu botei esse versículo para ele ler. Né? Assim, nem sempre o cara que é melhor vence. Não é assim, nós não estamos no controle da coisa. É verdade, realmente somos ignorantes também de muitas coisas. Nós não sabemos, não prevemos. A minha esposa está agora doente por causa de um mosquito. Tem como você prever? Você está dormindo, cara. E o negócio vem lá, entendeu? Tem como você prever? Tem como você controlar esse tipo de coisa? Não dá para você controlar. Tá? O cara espirra em você e ele passa um vírus para você. Está entendendo? Não tem como. O carro avança preferencial e aí vai. São várias as realidades que realmente eu concordo com esse mestre na observação em que ele fez. Somos ignorantes. E o livro de Provérbios confirma isso. Várias vezes vai dizer, como é que é sábio no livro de Provérbios? Como é que você se torna sábio segundo o livro de Provérbios? Primeiro, eu coloquei aqui algumas considerações. Pela experiência, pela tradição, pelos erros dos outros, você vai aprendendo. Chegando perto de um sábio, você se torna mais sábio. É assim que você se torna sábio no livro de Provérbios. Mas também, no livro de Provérbios diz que não há controle sobre isso, porque o coração da sabedoria é o próprio Deus. Provérbios 16 vai dizer que você pode fazer planos, mas a resposta vem dele. O livro de Provérbios nos incentiva muito a sabedoria, mas ele vai dizer que muitas vezes ser sábio é passar por dificuldades, sim. Porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. Começa em Deus, amando, adorando. É assim que começa a ser sábio no livro de Provérbios. E ele vai dizer, realmente, exatamente por temermos ao Senhor, temos que reconhecer, cara, não temos o conhecimento de todas as coisas, nem do dia da nossa morte. Deus não revelou a nós, você vai morrer no dia tal, no horário tal, vai ser uma doença que você vai pegar. Não tem isso. Esse conhecimento, essa ignorância, na verdade, pode gerar várias reações, mas agora não é o momento para falar sobre isso. O ponto é, certamente, esse mestre está certo na sua observação. Capítulo 19 de Provérbios diz a mesma coisa. Eu vou até ler para vocês aqui, o capítulo 19 de Provérbios. Não preciso nem abrir. Rapidamente, versículo 21 diz assim, ó. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, você pode fazer planos, você pode se projetar,
fazer uma série de coisas ligadas à sabedoria de Deus, mas a resposta é do Senhor. E quem é sábio entende isso e aceita isso. Porque entende, ora, digamos que você, armado de toda a sabedoria do livro de Provérbios, começa a fazer um plano para a sua vida. E um ano depois, Deus quebra toda a ideia do seu plano. Ele destrói toda a ideia do seu plano. Um tolo reagiria de uma forma, o sábio reagiria bem com a sabedoria que o Senhor me deu. Tudo começa com ele, então certamente essa é a vontade dele, certamente ele não quer que eu faça isso. Ok. Então, sim, eu acho que é fácil concordar com o mestre, com a sua observação de que nós somos ignorantes do mal e que nós não temos garantia nenhuma na sabedoria, na força, na velocidade, nada disso. E onde é que eu discordo dele? Eu discordo porque ele transforma a exceção numa regra. A regra em Provérbios é, se você é sábio, a regra é você vai estar bem. Nem sempre é assim, mas a regra é essa. Digamos assim, Provérbios trabalha em cima daquilo que é o mais comum. Se você segue o padrão de Provérbios, certamente e raramente você terá alguma dificuldade seguindo o padrão de Provérbios. O problema desse mestre aqui, o veneno dele está exatamente nisso. Porque ele torna-se peçonhento quando ele diz assim, ó, já que eu não sei quando o mal vier, quando a morte virá, e que não há controle nenhum, a vida não tem sentido. Opa, peraí. Tenha calma. Primeiro, você não pode transformar a exceção na regra. Segundo, esse não é o único direcionamento que eu posso ter diante dessa realidade. Eu posso reagir de outra forma. Diante da minha ignorância, diante das minhas limitações, que, vamos ser sinceros aqui um com o outro, nós devemos, no mínimo, reconhecer isso. A não ser que você tenha caído nessa loucura de achar que você tem poder sobre a vida e a morte. Aí, o seu caso já é um caso de problema mental mesmo, a não ser se for um problema de caráter muito grave também. Mas todos aqui, se usarem digamos assim, até do ceticismo, tá? Até do pessimismo, diriam, nós somos ignorantes com respeito à morte, nós não temos controle sobre as coisas, a gente pode ser até o mais forte, mas isso não está no nosso controle. Essas duas verdades, eu não estou no controle, e eu não sei quando eu vou morrer, e quando o mal vier, essas duas verdades não têm uma única reação, uma única forma de responder. Como é que eu respondo a essa realidade? Várias formas. Eu posso responder a isso com rebeldia. O mal vem sobre mim, uma doença grave vem sobre mim, um atropelamento, uma coisa que eu não tive culpa de nada, vem sobre mim, uma declaração injusta sobre mim, uma bala perdida vem sobre mim, eu posso reagir como? Com rebeldia. Ah, lá existe Deus, cara. Onde é que está Deus? Quando as crianças morrem na África. Onde é que está Deus quando as guerras surgem, as bombas atingem hospitais com pessoas feridas? É uma reação. Você pode reagir com rebeldia. Você pode também reagir postura hedonista. A vida é assim? Vamos encher a cara. Está entendendo? Vamos para a gandaia. Entendeu? Pisa, enfia o pé na jaca, chuta o pau da barraca. Vamos para a gandaia. É uma outra forma de reagir. Já que o mundo é uma porcaria mesmo, e que eu não tenho controle, e não há garantia de nada, é outra forma de reagir. Terceira forma de reagir que eu coloquei pode ser a indiferença. Você não liga. Né? A gente vai evangelizar lá em Sucatinga, aquela jovem que a gente vai evangelizar, né, Marquinhos? O que você acha de Deus? Deus? Como assim Deus? E ela ficou assim, não, assim Deus é Deus, né? Aí eu disse, é indiferente para você, né? Você não pensa nele, você não liga. Pronto. É uma forma de reagir. Você vê todas as desgraças, vê toda a sua inutilidade. Você vai para o enterro e você lembra, cara, eu posso morrer, eu vou morrer também. E diante disso você vai dizer assim, eu vou ficar indiferente. Eu não vou ligar para isso. Você tampa o ouvido
e fica cantando aquela música conhecida, lá, 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 tampa os ouvidos, tampa o ouvido, os olhos, e diz, eu não quero saber de nada disso. E fica indiferente. Uma outra forma de reagir é sendo cínico, é fazer piada disso. Basicamente, ser cearense. Está com fome? Faz uma piada da fome. É pobre? Faz uma piada de pobre. Então, outra forma de você reagir à sua ignorância da realidade, do mal e da sua impotência é rir disso. O problema é que a Bíblia vai dizer, muito cuidado com aqueles que riem do que devem chorar. Ok? Por isso que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Chora pelo quê? Pela razão certa, porque se chorar pela razão errada, não vai ser consolado, não. O choro e o riso falam muito das nossas crenças. Outra forma de reagir à nossa ignorância, à nossa impotência, seria também cair no desespero. Eu acho que esses são dos mais sinceros. Se você tira Deus da parada e você começa então a pensar, eu vou morrer. E eu não sei quando. Cara, pode ser hoje. Eu posso ter um ataque cardíaco hoje. Tá? Eu posso, sei lá, ter um problema, estourar a minha cabeça por algum motivo. Não sei. Um asteroide. Não sei. Eu posso morrer hoje. Você começa a pensar nisso. E aí você começa a pensar assim, eu não tenho como mudar isso. Eu não tenho como reverter isso. Eu tenho uma tia que tem uma síndrome chamada ELA. A pessoa fica completamente consciente, é a mesma do Stephen Hawking, né? Completamente consciente, mas ela não consegue movimentar nada. Ela perde todos os movimentos musculares. Alimento por sonda, tudo por sonda. É isso. É a vida dessa pessoa. Você olha, ela chega lá, aí você prega para ela, a lágrima escorre. Essas são as reações que ela tem. Ela pode gritar lá dentro, eu não quero isso. Imagine-se nessa situação. Eu não quero isso. Não vai mudar a situação. Não vai mudar. Uma outra forma de reagir à sua impotência, e eu acho que quando você vê alguém com síndrome de ELA lá, você vê essa pessoa, testemunha isso, você tem que entender que você está naquela mesma situação, num grau diferenciado, mas é a mesma. Não interessa se você grita e você não concorda, você tem limites. Você é ignorante da morte, ignorante do mal que pode vir até você, e você não tem o controle da situação. Você pode reagir com rebeldia. Você também pode reagir aí com desespero, ou você pode cair na loucura mesmo. Entrar na loucura total disso. Eu não coloquei aqui, mas você pode também usar drogas, também seria outra opção, né? E aí você vai estar tudo legal para você, dependendo da droga que você vai usar, né? Se você queimar uma ervazinha aí, né? Aí você vai... E aí o mundo, cara? Que mundo, brother? Que mundo, cara? Aí você pode, então, aí buscar o mundo da ilusão das drogas, dos entorpecentes. E aí você nunca vai ter que encarar a realidade. Entendeu? Vai ter sempre que viver na ilusão das drogas. Agora, qual é a proposta desse mestre? É diante disso, viva a vida intensamente a cada momento. Só isso. E qual é a proposta de Eclesiastes diante dessa realidade? Alguém sabe? Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Adore a Deus. Não é a única opção diante da realidade da sua impotência e da realidade da sua ignorância. Você não tem que ser rebelde necessariamente, você não tem que ser cínico necessariamente. Você pode ser um grande adorador, porque é nessa hora que você reconhece os seus limites. E adora ao Senhor. Há uma passagem que eu acho muito interessante, no livro de Romanos, quando Paulo vai dizer que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia com quem Ele quer. Olha como Paulo faz, diante dessa realidade da nossa impotência, Paulo não deixa de adorar o Senhor, ele reconhece a graça do Senhor na nossa vida. Você certamente é ignorante da sua morte. E certamente você não tem controle sobre todas as coisas. Você pode projetar, eu vou ser, sei lá, né, vamos pensar aqui num atleta, que eu vou ser o melhor
fisiculturista, eu vou ser o melhor atleta de bike do mundo aí. Aí você projeta, nutricionista, faz um exame, o cara diz, a sua genética é perfeita para isso. Beleza. Um dia antes da prova, um carro vem, te pega e arranca tuas 2 pernas. E aí? Como é que você reage a isso? É isso que eu estou falando. É isso que o mestre está falando. E é isso que o autor de Eclesiastes está dizendo. Isso é real, cara. A nossa ignorância, a nossa impotência é real. Agora, como reagir? Eu diria, reaja como o autor de Eclesiastes quer que você reaja. Adorando a esse Deus. Reconhecendo sua ignorância e adorando Ele na sua ignorância. É isso que eu queria colocar hoje e queria trazer algumas aplicações para você. Primeira aplicação está muito ligado com o que eu acabei de falar. Há uma relação muito próxima entre o conceito de adoração e a percepção de nossas frustrações. Deus nos coloca em situações, muitas vezes, para a gente estar, assim, no limite, mostrando para a gente que não dá para a gente mudar nada. A gente olha ao redor, e a gente não consegue ver nenhuma luz, cara. As coisas não funcionam mesmo. Deus, às vezes, nos coloca nessa situação exatamente para te ensinar a ser um adorador. Não para te tornar um cínico, um rebelde, um revoltado, tolo, que fica socando ao ar porque não foi feita a sua vontade. Deus nos coloca muitas vezes em situações limites, doenças, limitações financeiras, problemas de relacionamento, para lembrar você, cara, você não está no controle disso. Você não pode prever as coisas, não. Muitas vezes Deus coloca isso para a gente, sabe por quê? Porque nós idolatramos nossos planos. Idolatramos nossas ideias. Aí vai ser assim, pastor, eu vou montar isso aqui, vai dar tudo certo, porque vai fazer isso aqui. Aí Deus vai lá e diz, não vai dar certo não. Sabe por que não vai? Porque eu não quero. E porque é o melhor para você que não dê certo. Nós amamos estar no controle. E muitas vezes, quando nós fazemos nossos planinhos, nós não levamos em conta a vontade de Deus. Nem sequer oramos. Nem sequer vamos passar uma semana aqui orando, analisando. Ninguém faz isso. Aliás, ninguém não, desculpa. Poucos fazem isso. E é exatamente para você aprender a lidar com isso, que Deus vai dizer, você não está no controle não. Você vai aprender agora que você não está no controle das coisas. Nunca estará no controle das coisas. Há uma relação muito próxima entre reconhecer nossas limitações e adorar a Deus. Tá? Então, às vezes, você pode viver uma vida bem-sucedida financeiramente e adorar a Deus. Mas você pode viver uma vida bem-sucedida também e adorar seus planos, seus projetos, suas ideias. Deus vai lá e mostra para você, não é assim que é um adorador. O adorador está sempre dependendo de mim. Há uma relação muito próxima entre adorar e perceber que somos limitados. Ok? Alguém já disse que quando o avião está caindo não tem um ateu dentro, não é isso? Atenção, gente, o avião vai cair, né? Alguém já disse que você não encontra um ateu lá dentro. Todo mundo... Porque a morte está chegando, foi anunciada aquela ignorância que você tinha. Você teve ali uns 3 segundos, 4 segundos antes para saber, você vai morrer, querido. Tá? Acabou. Aí você se volta para Deus. Há uma relação muito próxima. No avião que cai, todo mundo sabe que vai cair, está todo mundo lá, ó meu Deus. Duvido o cínico que diz que a vida não tem sentido reagir de outra forma. A Bíblia diz que o incrédulo tem medo até quando a folha quebra. Você pisa na folha seca, ele fala assim, ai que medo. O incrédulo é medroso. Ele tem cara de que não é, mas ele tem medo da realidade, que é a morte, que é a ignorância, que é a impotência. Tá? Segunda aplicação, não estamos no controle. E que, para muitos, isso é angustiante. Para o adorador, que bom. Que bom que eu não estou no controle. Ser adorador envolve exatamente reconhecer isso. Eu não estou no controle de todas as coisas. A gente teve uma reunião com os pais e adolescentes essa semana. Nós conversamos como lidar com eles, como amá-los, como apresentar o evangelho para eles,
como comunicar bem com eles. Mas não vá pensando que aplicar aquelas regrinhas, agora vai dar certo. Não dobre o seu joelho não, para você ver. Porque se for assim, você vai sobrar glória para você. E no final você fala, tá vendo aí, pastor? Está aqui, ó. Menino bem criado. Eu, como pai, fiz e disse. Ai, foi você. Ah, foi você. Deus quer que dobremos nosso joelho e reconheçamos as nossas limitações. Deus está no controle, nós não. E isso é adoração. Ok? Um dos símbolos de adoração qual é? Se prostrar. Não é isso? O que é se prostrar? É reconhecer a nossa limitação total diante do Senhor. Terceiro, não podemos viver... errei aqui. Sempre seremos ignorantes. É a outra aplicação que eu queria dar. Sempre seremos ignorantes. Até no céu, até na realidade celestial, até no céu, na terra, nós não saberemos de tudo. Jamais saberemos de tudo. Esse é um fato aterrador, mas também é um fato doxológico, é um fato que te leva a adorar a Deus. E aqui eu coloquei eu queria ler duas passagens das Confissões de Agostinho sobre como ele reagiu a essa ideia da limitação, da ignorância. Eu gosto muito de Agostinho, sempre gosto de ler as suas palavras, porque eu não sei se você já teve essa experiência aterradora, positivamente, de ler Agostinho, tá? Se você não leu, a propaganda está feita, eu não vou ganhar nada, nem Agostinho, porque Agostinho está morto, entendeu? Mas, olha o que ele vai dizer. Tem uma frase que eu gosto muito dele, vai dizer assim, esse livro, o nome é Confissões, porque são orações dele, ele falando com Deus, né? Tem uma hora que ele diz assim, nunca nos abandonaste. Falando de Deus, né? Deus nunca nos abandona. E, no entanto, sentimos dificuldade em retornar para Ti. Nosso orgulho, nosso pensamento positivo sobre nós mesmos. Outra citação que eu acho legal, está aqui na página 109. Diz assim, ó. Ele diz assim. Cadê? Senhor nosso Deus, faze que sejamos cheios de esperança à sombra das tuas asas e dá-nos proteção e apoio. Tu nos sustentarás desde pequenos até o tempo dos cabelos brancos, pois a nossa firmeza é firmeza quando se apoia em ti, mas é fraqueza quando se apoia em nós. Esse é um homem que reconheceu a fraqueza e resolveu reagir adorando a Deus. Tem outra citação dele, a última, página 56, quando ele diz assim, isso aqui é um pouco maior, mas é legal demais. Ele vai dizer assim, qual homem que, consciente da sua própria fraqueza, tem a ousadia de atribuir às próprias forças o mérito da castidade e da inocência, a ponto de amar-te menos, falando com Deus, né? Como se não precisasse da tua misericórdia, pela qual perdoas as culpas de quem arrependido se volta para ti. Ele vai dizer, como é que alguém que é consciente da própria fraqueza acha que tem força alguma para viver correto diante de ti? É não ter consciência da própria fraqueza. É não saber dos limites. E uma coisa que até os incrédulos sabem é, nós somos ignorantes, nós somos impotentes. O incrédulo cínico, o incrédulo pessimista, o incrédulo revoltado, o incrédulo de qualquer categoria que você queira colocar, ele vai reconhecer, nós somos limitados e ignorantes. Agostinho vai dizer, eu adoro a Deus exatamente por isso. Eu amo a Deus. Eu reconheço na minha limitação que eu sou criatura, que eu não sou criador de nada. Eu sou fruto da ação dele. A soberania de Deus, a outra aplicação, é um lugar de refúgio para aqueles que amam ao Senhor.
provérbio diz, você pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E ele não fala isso revoltado. Eu fiz tantos planos, aí Deus foi lá e quebrou meus planos. Não. Ele fala no espírito doxológico, de adoração. Eu posso fazer planos, mas o controle está com ele. Ele adora Deus, ao invés de se rebelar com Deus. Não é porque ele não entende todas as coisas, que ele chega à conclusão de que nada faz sentido. Claramente as coisas fazem sentido quando você olha a luz da eternidade e do projeto santo de Deus. Elas fazem sentido, sim. Completamente, um sentido total que preenche a nossa alma. E a última aplicação. O Evangelho de Cristo, quando ele começou a pregar seu Evangelho no ministério terreno, ele começava sempre com a palavra arrependei-vos. O Evangelho começa exatamente chamando você a se arrepender. Ora, e o que é se arrepender? É reconhecer não somente os seus erros, mas a sua inaptidão de lidar com isso. Não somente isso, entender a nossa inabilidade que vai além das questões dessa vida. O arrependimento está ligado ao reconhecimento das nossas limitações, da nossa ignorância, da nossa impotência. Diante disso, muitas vezes tentando nós mesmos construir castelo de areia para a gente. Aquele que entra no reino de Deus, entra arrependido, entra reconhecido também das suas falhas e de como reagiu de forma equivocada às suas próprias limitações, à sua própria ignorância. Sinceramente, esse é um tipo de pregação que pode até gerar loucura nas pessoas. Porque se você for realmente coerente, e todos aqueles que não se entregam a Jesus, que querem ser coerentes, nunca são. Tá? Toda a história da filosofia é a história da tensão entre o racionalismo e o racionalismo. O homem sem Deus sempre vai ser um homem incoerente. Não vai fazer sentido as suas decisões. Sejam elas nobres, sejam elas de pecados dos mais terríveis. Não vai fazer sentido, não vai encaixar. O sistema não vai fechar. Todo homem sem Deus está entregue a si mesmo e a viver a vida debaixo do sol. Ele pode até observar que é ignorante, se ele for honesto. Ele pode até observar que as coisas não fazem sentido. E diante disso, viver uma vida de qualquer jeito. Mas, como eu disse até na pregação passada, se você querer assim, mantenha a distância de mim, porque eu acho que você é uma pessoa extremamente perigosa. Uma pessoa que acha que não vai dar satisfação para ninguém depois que morrer, é uma pessoa extremamente perigosa. Entendeu? Eu não casaria com alguém assim. Eu vou casar com você, mas eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, eu não acredito que as coisas têm sentido, e eu acredito assim, que a gente é ignorante, que somos impotentes. E aí, qual é a sua relação com isso? Eu não sei, não vou decidir ainda. Essa pessoa pode reagir de várias formas. Inclusive olhar para você e dizer assim, sabe, eu não quero mais você, eu vou trocar você por outro. Por quê? Porque a vida não faz sentido, eu troco você quando eu quiser. Toda pessoa que vive uma vida longe de Deus, debaixo do sol, observando a vida, é uma pessoa incoerente com a própria vida que tem. E se escolhe ter uma vida boa, não, eu vou ajudar os pobres, eu vou doar alimento. Por quê? Para que fazer isso? Não, porque eu me sinto muito bem. E por que você se sente bem com isso? Você agora é o critério maior de bondade, porque você se sente bem? Gente, o primeiro passo para você alcançar a sabedoria e ter todas as peças da vida encaixadas é você partir de Deus e não de você. Eu digo uma coisa para você. Você tem duas opções. Você pode partir de você mesmo. E aí você vai usar a sua razão para chegar às suas conclusões. E eu posso partir de Deus. Só que quando eu parto de Deus, Deus nunca me convida a anular a minha razão. Só que eu pergunto para você, por que você crê na razão? E por que você usa a razão? Você tem alguma razão para isso? Não, não tem. Então você está partindo de uma coisa que não tem base nenhuma. Então não critique quem começa com Deus.
Porque todo mundo começa por algum lugar. Alguns começam de si mesmo e outros começam de Deus. A Bíblia diz, o princípio, o começo, o início de ser sábio é não analisar a vida a partir de você mesmo. Mas é temer a Deus, adorar a Deus, conhecer a Deus, amar a esse Deus. Diante da sua ignorância, diante da sua impotência, você tem várias reações. Você pode ser cínico, você pode ser rebelde. Eu digo para você, cara, você está por fora. Você pode muito bem simplesmente se render. Simplesmente dobrar o joelho. Por que você não se converteu ainda? Porque você não se rendeu. Você se confia muito em você. As limitações que são reais na sua vida, parece que não são tão reais, porque você consegue correr. Você consegue comer. Não falta comida na sua casa, mas essas limitações que já são reais, podem ser, digamos assim, acentuadas para que você reconheça isso. Alguns reconhecem, outros não. O próprio Stephen Hawking, né, que tem essa síndrome de Ela, que é um físico, ele não crê em Deus. Problema dele. É uma forma equivocada de reagir. Entendeu? Mas eu digo ainda, incoerente. Porque ele quer que as pessoas façam bem para ele, quer que pessoas ajudem a ele, quer que pessoas façam alguma coisa de positivo para ele. Ele reclamaria se alguém fizesse alguma coisa de errado com ele, porque ele tem um senso moral que o Criador colocou lá. O que fazer com a nossa ignorância e com a nossa falta de controle? Adorar o Senhor. Eu lembro de um cara que eu conheci, terminar com essa história, ele disse assim, um cara assim, muito louco, cara, pensando com ele disse, pastor, você vê como é perigoso ser pastor, viu? Essa história mostra isso. Ele tinha, a mulher dele era da igreja e ele não era. E aí ele chegava, a mulher dele, e ele batia na mulher dele, era um negócio assim, sabe, pesado mesmo. Ele bateu na mulher dele, que ela foi para o hospital, levou corte e tudo. E no outro dia a mulher estava louvando, cara, uma testazona emendada, passando paninho na casa e louvando. Aí ele disse, rapaz, tem uma coisa errada aí. É o pastor. Ela está assim com o pastor, ó. Eu vou matar esse cara. O pastor escolheu as balas. Ele botou, né? Aí botou, foi para a igreja. Sentou na frente, ficou olhando o pastor assim, ó. Vou te matar. E aí o pastor lá pregou em Zaqueu e tal. Ele falou da pregação lá para mim. Aí disse, pastor. Aí começou uma lágrima escorrer do lado aqui do olho aqui. Primeiro que ele começou a falar de mim lá, e eu falei para ele, tu tá falando de mim para o pastor. Além de tu estar com ele, tu está falando mal de mim para ele, porque ele está falando tudo de mim no púlpito aí. Aí ele disse que chegou uma hora que a lágrima começou a escorrer de um lado, aí a mulher dele olhou para ele assim, aí ele... Você tem ideia, ele chegava em casa, você tem ideia do estilo do cara, ele chegava em casa e dava um tiro no portão. Pá! Aí a mulher dele, o fulano de tal chegou. Você tem ideia. Então, aí ele começou a lágrima a escorrer aqui, aí a mulher dele olhou para ele assim, aí ele disse, pastor, mas teve uma hora que não deu, cara. Teve uma hora que eu me rendi completamente. Completamente. O princípio da sabedoria é quando você se rende. No final das contas, ser sábio é não ser sábio nesse sentido. A sabedoria está em se render, em se entregar. O que é fé? É se render. Ninguém nunca pode se gloriar da sua própria fé. Eu tenho tanta fé. O que? Você se rende? É isso que é você se gloriar de ter se rendido? Ter reconhecido as suas falhas? Tudo começa assim, quando eu me rendo. Você não entende todas as coisas porque você ainda não se rendeu. Você ainda é orgulhoso, depende muito de você, não é feita a sua vontade, você é mimado, bebezão, que se não fizer a sua vontade, você fica chateadinho. Aí Deus não fez a sua vontade. Você está tipo revoltado com Deus. Entendeu? Tipo o meninozinho que fica chorandinho. Mesma coisa. Renda-se ao Criador. A Bíblia diz o seguinte: um dia todo joelho se dobrará. O seu joelho vai dobrar. Quem lida com questão de luta, de força, sabe do que eu estou falando. Você pode dizer que você é o melhor, mas vai ter um lutador que vai fazer você dobrar. Vai fazer você bater, fazer você apagar. Deus vai fazer isso com todo mundo. Um dia todo mundo vai dizer, ele é Deus mesmo.
Só que nem todo mundo vai ser salvo. Hoje é o dia de você se render. Reconhecer sua ignorância, reconhecer sua impotência. Ou então, abraçar a sua soberba, a sua tolice de achar que por si mesmo, você, que nasceu quando? Há 50 anos atrás, 40 anos atrás, vai resolver todos os problemas da humanidade com sua própria cabeça. Só alguém que não pensou muito para chegar a essa conclusão. Quem pensa um pouco, reconhece, no mínimo, não estou no controle. Ou você se rende, ou você sofre as consequências de ter que se render, bater ou apagar diante do poder, da força do Criador. Vou contar outra história, porque eu estou dentro do meu tempo aqui e veio na minha cabeça e eu acredito que é aleatória. Até o Clênio, um dia desse, compartilhou com a gente essa história daquele, inclusive era pastor, estudou no seminário, que ele teve câncer, né? E ele estava na mesa lá, sentindo dores, o pastor Roque contou aquela história. Sentindo dores e dores e dores, aí ele, ai meu Deus, começou a falar. Aí o pastor Roque disse, agora ele vai reclamar. Agora ele vai reclamar. E ele lá, sentindo dores, disse, Senhor, tua misericórdia, a tua graça. Ele conseguia ver a graça de Deus em tudo isso. Se rendeu ao Criador. Não dá para lutar com ele, não dá para encarar com ele. Não dá para entrar no octógono com o Senhor, entendeu? A sola é grande demais. Mas você pode se render ao Senhor. Hoje é dia de dobrar os joelhos, render-se ao Criador do universo. Porque Ele, sendo grandioso, fez-se igual a nós, encarnou para nos salvar e tomar sobre Ele mesmo os nossos pecados. É grandioso demais, é grandiosa demais essa mensagem. Ela é toda abrangente. Todas as coisas passam a se encaixar. O seu casamento, o seu sofrimento, a sua doença, os seus problemas de relacionamento, os seus problemas no trabalho, as suas virtudes, os seus defeitos, tudo se encaixa. Quando você entende o Evangelho, parece que você se sente assim, dentro de uma forma. Agora eu estou entendendo. Agora eu sei. Adorar ao Senhor é reconhecer que não estamos no controle e que somos ignorantes. Você vai morrer hoje? Não sei. Eu sei que se eu morrer, porque Deus me deixou ignorante do dia da minha morte, mas Ele não me deixou ignorante da minha salvação. E isso Ele diz, se você crê em mim, se você se render a mim, você é meu. Disso Ele não me deixou ignorante. Eu prefiro ser ignorante do dia da minha morte, mas não ser ignorante da minha salvação. E essa certeza nós temos porque Ele prometeu. Não é nada baseado em nós mesmos, nada baseado em nosso mérito. Simplesmente porque Ele prometeu, nós acreditamos, nos rendemos, reconhecemos nossas falhas. É isso que um adorador faz. E é isso que nós vamos fazer. Depois que orarmos, nós vamos cantar, vamos lembrar, somos limitados, somos ignorantes, não estamos no controle. Nós vamos adorar esse Deus que está no controle. Vamos orar. Santo Deus, ajuda-nos, ó Pai, a tomar ciência dessa realidade. Ajuda-nos a não cairmos no ceticismo, que a dúvida não venha assolar nossos corações, que nós estejamos bem próximos da Tua revelação, que preenche a nossa alma. Senhor, às vezes nosso coração pecaminoso, que ainda não foi completamente transformado, teima e quer se revoltar. Revoltar por causa do que acontece à nossa volta, das coisas que nos assolam. Tira isso de nós, que venhamos a nos render. Essa noite, ó Pai, seja com cada coração aqui. Aqueles que estão frustrados por alguma coisa, aqueles que estão chateados com alguma coisa, aqueles que por algum motivo planejaram tudo minuciosamente, mas acabou não dando certo.
Aqueles que idealizaram um futuro tão bom e acabou não dando certo. Aqueles que achavam que a doença nunca ia alcançá-los, alcançou. Que a morte do querido nunca ia alcançar, alcançou. Que essas pessoas, diante dessa realidade que é violenta, inquestionável, te adorem essa noite. Louvem o teu nome. Rendam-se a ti, reconheçam, tu és Deus. O Senhor é o soberano. O Senhor está no céu e faz o que o Senhor quer. Tudo que te apraz é o que o Senhor faz. Ninguém pode segurar a tua mão e dizer o que o Senhor está fazendo. Todos os seus planos, ó Pai, não podem de forma alguma ser frustrados. Os nossos sim, os teus jamais. Que essa realidade que nos é imposta fisicamente e inquestionavelmente seja aceita em adoração. Nos faz adoradores teus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.